Dinheiro, Mestres do Jogo, Capítulo 3. Explore o poder. Tome a decisão financeira mais importante da sua vida. Minha riqueza vem de uma combinação de morar na América, alguns genes de sorte e juros sobre juros. Warren Buffett. Avancemos agora. É hora de começar a nossa jornada explorando o poder que pode criar riqueza real para qualquer pessoa. E não é o que a maior parte das pessoas pensa que as tornará ricas ou livres financeiramente. A maioria das pessoas está procurando fazer um grande negócio, uma jogada de sorte financeira, e então acham que isso vai ser definitivo. Mas convenhamos, não estamos prestes a ganhar o nosso caminho para a riqueza. Isso é um erro que milhões de americanos cometem. Pensamos que se trabalharmos mais, com mais inteligência, mais tempo, vamos conseguir realizar nossos sonhos financeiros. Mas somente o nosso salário, não importa quão grande ele seja, não é a resposta. Eu me lembrei dessa verdade fundamental em uma visita recente com o notável economista Burton Malkiel, autor de um dos livros clássicos sobre finanças, Around the Walk Down Wall Street. Eu me encontrei com Malkiel em seu escritório em Princeton University, porque me admirava não somente de seus trabalhos, como de seu estilo não convencional. Em seus livros e entrevistas, ele não mede as palavras, e o dia que o encontrei não foi uma exceção. Eu queria saber a opinião dele sobre alguns contratempos de que as pessoas enfrentam em todas as fases de seus investimentos. Afinal, esse era o cara que ajudou a criar e desenvolver o conceito de fundos de investimentos. Uma maneira para que os investidores possam acompanhar ou modelar mercados. Uma maneira que qualquer pessoa, mesmo com uma pequena quantidade de dinheiro, possa possuir uma parte de todo o mercado de valores e ter um verdadeiro portfólio diversificado, em vez de ficar limitado a apenas poder comprar um pequeno número de ações em uma ou duas empresas. Hoje, esse tipo de investimento ultrapassa os 7 trilhões em ativos. De todas as pessoas que eu tinha planejado entrevistar para este livro, Malkiel era o melhor qualificado para me ajudar a atravessar a confusão e ambiguidade de Wall Street e avaliar nosso panorama atual de investimentos. Qual é o maior passo em falso que a maioria de nós damos desde o início? Malkiel nem hesitou quando perguntei-lhe isso. Ele disse que a maioria dos investidores não consegue tirar o máximo de vantagem do incrível poder dos juros sobre juros, o poder multiplicador do crescimento vezes crescimento. Os juros sobre juros é uma ferramenta tão poderosa que certa vez Albert Einstein o chamou de a invenção mais importante de toda a história humana. Mas isso é tão atraente que eu me perguntava, por que tão poucos de nós tiramos vantagem disso? Para ilustrar o poder exponencial dos juros sobre juros, Malkiel me contou uma história dos irmãos gêmeos William e James, cujas estratégias de investimentos não poderiam ser mais diferentes. Ele citou esse exemplo em um de seus livros, por isso me soou familiar, mas ouvi-lo contar isso ao vivo foi uma experiência incrível. Foi como ouvir o próprio Bruce Springsteen, com 80 anos de idade, tocar sua versão acústica de Born to Run em sua sala de estar. A história supõe que William e James acabam de fazer 65 anos, a idade para a aposentadoria. William tinha conseguido ultrapassar seu irmão abrindo uma conta poupança para sua aposentadoria aos 20 anos de idade e investindo $4.000 anualmente durante os próximos 20 anos. Aos 40 anos, parou de investir na conta, mas deixou seu dinheiro render em um ambiente livre de impostos com taxa de 10% anuais. James só começou a poupar para a aposentadoria quando atingiu a idade de 40 anos, justamente na época que seu irmão William parou de fazer depósitos. Como seu irmão, James investiu também $4.000 anualmente, também com 10% de retorno, livre de taxas, porém mantendo o investimento até os 65 anos de idade, durante então 25 anos. Em suma, William, o prudente, investiu um total de $80.000. 4.000 por ano, vezes 20 anos a 10%. Enquanto James, o atrasado, investiu $100.000, 4.000 por ano, vezes 25 anos a 10%. Qual dos dois irmãos tinha mais dinheiro em conta na idade da aposentadoria? Eu sabia onde Malkiel queria chegar, mas ele contava a história com tanto gosto e paixão que era como se estivesse contando pela primeira vez. A resposta, é claro, era o irmão que tinha começado mais cedo e investiu menos dinheiro. Quanto a mais ele tinha na sua conta? Prepare-se,
600% a mais. Agora dê um passo atrás e coloque esse número em contexto. Se você for um milenar da geração X ou até um baby boomer, preste bastante atenção nesta mensagem. E saiba que este aviso se aplica a você, não importa onde você está na sua linha do tempo. Se você tem 35 anos de idade e de repente percebeu agora o poder dos juros sobre juros, gostaria de ter 25 anos. Se você tem 45 anos, você gostaria de estar então com 35 pelo menos. Se tiver nos seus 60 ou 70 anos, olhará para trás para uma ilha de dinheiro que poderia ter poupado se tivesse começado aos 50 ou 60 anos. E por aí vai. No exemplo de Malcolm, foi o William, o irmão que começou a poupar mais cedo e parou antes que seu irmão começasse a poupar e acabou quase com 2,5 milhões de dólares. E foi James, que poupou todo o tempo até os 65 anos e ficou com menos de 400 mil dólares. É uma diferença de 2 milhões. Tudo porque William foi capaz de explorar o poder dos juros sobre os juros durante 20 anos, o que deu uma vantagem impossível de ultrapassar e garantiu-lhe alimentação para a sua família pelo resto de sua vida. O homem que chegou ao topo não caiu ali. Vince Lombardi. Ainda não se convenceu que os juros sobre juros ao longo do tempo é a única maneira de fazer sua semente do dinheiro crescer para a safra de segurança financeira que você precisa para atender suas necessidades futuras? Malcolm contou outra história de suas histórias favoritas para demonstrar seu ponto de vista, e esta consta nos nossos livros de história americana. Quando Benjamin Franklin morreu em 1790, ele deixou cerca de $1.000 para cada uma das cidades de Boston e Filadélfia. Seu testamento tinha algumas exigências. Especificamente, o dinheiro era para ser investido e não deveria ser tocado por 100 anos. Nesse momento, cada cidade poderia levantar até $500 mil para projetos de obras públicas. O restante do dinheiro que ficasse em conta não poderia ser tocado por mais 100 anos. Finalmente, 200 anos após a morte de Franklin, um período que tinha de crescer as ações a uma taxa média de 8%, cada cidade receberia o saldo, que em 1990 elevou-se para aproximadamente 6,5 milhões de dólares. Imagine que $1.000 renda 6,5 milhões, sem acrescentar nenhum dinheiro em todos esses anos. Como rendeu? Através do poder dos juros sobre juros. Sim, 200 anos é muito tempo, mas a uma taxa de retorno de 3.000% pode valer a pena esperar. Os exemplos de Malcolm nos mostram o que nós sabemos ser verdade, que para a maioria de nós, nosso salário nunca fará uma ponte entre onde estamos e onde realmente queremos chegar. O dinheiro é melhor que a pobreza, nem que seja apenas por razões financeiras. Woody Allen. Ainda acha que você pode descobrir sozinho o caminho para a liberdade financeira? Vamos dar uma olhada em como funcionou para algumas pessoas mais bem pagas do mundo. O lendário jogador de beisebol Curt Schilling ganhou mais de $100 milhões em uma incrível carreira que inclui nada menos que 2 séries de campeonatos mundiais de Boston Red Sox. Até que desperdiçou todas as suas economias numa empresa startup de videogames, que foi à falência, e nessa queda arrastou também Schilling. Nunca pensei que pudessem me derrotar, disse ele à ESPN, pois perdi. Agora ele está com uma dívida de $50 milhões. Kim Basinger foi uma das atrizes mais procuradas de sua geração, arrebentando nas telas com papéis inesquecíveis em filmes como 9,5 Semanas de Amor, Batman e Los Angeles, Cidade Proibida, recebendo um Oscar de melhor atriz coadjuvante. No topo da lista de popularidade, ela ganhou mais de $10 milhões por filme, o suficiente para gastar 20 milhões comprando uma cidade inteira na Geórgia. Basinger envelheceu falida. Marvin Gaye, Willie Nelson, MC Hammer, Meat Loaf, eles venderam milhões de cópias de seus discos e encheram estádios de fãs. Francis Ford Coppola encheu cinemas como diretor de O Poderoso Chefão, um dos melhores filmes americanos, que pelo menos durante um período bateu recordes de bilheteria, arrecadando $129 milhões. Todos chegaram quase em falência, Coppola 3 vezes.
Até Michael Jackson, o rei do pop, que assinou um contrato que valia quase $1 bilhão e vendeu mais de 750 milhões de discos, foi forçado a declarar falência em 2007, quando lhe foi impossível pagar um empréstimo de 25 milhões que tinha pedido para o seu rancho Neverland. Jackson gastou dinheiro como se ele nunca acabasse, até que finalmente acabou. Após 2 anos da sua morte, teria ele uma dívida ainda de $300 milhões. Você acha que qualquer uma dessas estrelas imaginou algum dia que o rio de dinheiro iria parar de fluir? Você acha que eles um dia consideraram se preparar para esse dia? Notou que não importa quanto você ganha, você sempre encontra uma maneira de gastar. Através desses exemplos, fica claro que você e eu não estamos sozinhos. Todos nós parecemos encontrar uma maneira de viver no limite de nossas possibilidades, e alguns de nós, receio eu, encontram uma maneira de passar dos limites. Nós vemos isso sobretudo com estrelas que tomam as maiores quedas, como os ricaços pugilistas caindo violentamente fora do ringue. Veja os altos e baixos da carreira do campeão de peso pesado Mike Tyson, que ganhou mais dinheiro em seu tempo do que qualquer outro pugilista na história, quase $500 bilhão, e faliu. Mas o campeão mundial Floyd Mayweather Jr., o Money, está prestes a bater o recorde de ganhar do Iron Mike. Como Tyson, Mayweather levou sua fortuna desde o começo. Em setembro de 2013, ele conseguiu $41,5 milhões em sua luta com Saul Alvarez, o Canelo, um valor recorde que cresceu para mais de $80 milhões com base em totais do pay-per-view. Isso foi apenas em um combate. Antes desse gigante valor pago, ele já havia estourado a lista da Fortune 50, a revista Sport Illustrated, que classifica os atletas mais bem pagos dos Estados Unidos. Adoro Mayweather pessoalmente. Ele é uma extraordinária dádiva no atletismo. Ele possui um trabalho ético, difícil de encontrar hoje em dia. É também inacreditavelmente generoso com seus amigos. Há muitas coisas para se admirar nessa pessoa. Porém, Mayweather já havia tentado subir nessa lista antes, somente perdeu essa fortuna com uma série de gastos incontrolados e maus investimentos. Ele gasta tão impensavelmente que é conhecido por andar com uma mochila contendo $1 milhão em dinheiro vivo, somente para o caso de precisar de uma doação de emergência a Louis Vuitton. Como vimos em tantos empreendedores, campeão é aquele que é imbatível, e espero que saiba das melhores práticas de investimento, mas de acordo com nada menos que 50 Cent, antigo sócio de Mayweather, o campeão não tem recursos fora de combate. O rapper assumiu a estratégia financeira do boxeador. É lutar, obter dinheiro, gastar o dinheiro e lutar novamente. Lute, ganhe dinheiro, gaste o dinheiro e lute de novo. Soa como uma estratégia ridícula e, infelizmente, muitas pessoas podem relacionar tudo no mesmo nível. Trabalhar, obter o dinheiro, gastar o dinheiro. O trabalho é o caminho americano. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de investir, investigue. Antes de criticar, espere. Antes de orar, perdoe. Antes de se aposentar, poupe. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, dê. William Ward. Eis a pergunta de $41,5 milhões. Se esses indivíduos com todos os seus talentos e dons não conseguiram encontrar uma maneira para ganhar a liberdade financeira, como você espera encontrar sua maneira? Você não pode. Mas o que você pode fazer é uma pequena mudança na estratégia de abraçar toda uma nova mentalidade. Você tem que assumir o controle e dominar o poder dos juros sobre juros. Isso irá mudar sua vida. Você tem que parar de trabalhar pelo dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe para você. É hora de atravessar a linha lateral e entrar em campo para jogar, porque, em última análise, todos devemos nos tornar investidores para sermos financeiramente livres. Você já é comerciante financeiro. Você não poderia pensar dessa forma, mas se você trabalha para viver, você está negociando o seu tempo por dinheiro. Francamente, é o pior negócio que você possa fazer na sua vida. Por quê? Porque você sempre pode obter mais dinheiro, mas você não pode ganhar mais tempo. Não quero parecer como um daqueles emocionantes comerciais da Mastercard, mas todos sabemos que a vida é composta por momentos que não têm preço. Momentos em que você acaba negociando o seu tempo por dinheiro.
É lógico que de vez em quando todos nós precisamos rejeitar uma balada ou um jantar quando o dever nos obriga, mas nossas preciosas lembranças não estão sempre ao nosso alcance. Muitas dessas lembranças se foram e você poderia começar a pensar para o que você realmente trabalha. O melhor caixa automático. Então, onde buscar se você precisa de dinheiro e não é um lutador campeão do mundo com uma mochila cheia de grana? Que tipo de fonte de renda você precisa ter para completar essa transação? Neste momento, eu posso afirmar que o principal processo de fazer dinheiro é você. Você pode ter alguns investimentos, mas digamos que você não tinha em mente uma renda estabelecida. Se você parar de trabalhar, o processo para, o fluxo de caixa para, sua renda para. Basicamente, seu mundo financeiro para. É um jogo de soma zero, o que significa que você volta exatamente de onde começou a investir. Pense dessa maneira, você é uma fonte de renda diferente, só que no seu caso é péssimo negociar tempo por dinheiro. Você se torna um processo de contratempo. Pode parecer uma cena de ficção científica, mas para muitos de nós é realidade. Você estabelece as coisas para deixar de lado o que você mais valoriza, tempo, em troca do que você mais precisa, grana. E se você se reconhecer nessa descrição, confie em mim, você está conseguindo uma pequena parte do que pode obter. Será que entendemos com clareza? Se você parar de trabalhar, você para de fazer dinheiro. Então vamos extrair você dessa equação e procurar uma forma alternativa. Vamos construir um processo de fazer dinheiro para colocar no seu lugar e vamos estabelecer uma forma de fazer isso enquanto você dorme. Imagine como se fosse uma empresa sem funcionários e sem pagamentos, sem adiantamentos. O seu único ativo é o dinheiro que você deu de entrada. O seu único produto? Uma fonte de renda vitalícia que nunca secará, mesmo que você viva 100 anos. A sua missão? Prover uma vida de liberdade financeira para você e para a sua família, ou a uma futura família, caso você ainda não tenha a sua. Parece ótimo, não é? Se você configurar esta máquina metafórica e mantê-la de forma apropriada, ela armazenará a força e o poder de 1000 geradores. Ela funcionará 24 horas por dia, 365 dias por ano, com um dia extra durante os anos bissextos e também aos feriados. Dê uma olhada no gráfico que acompanha esse livro e você terá uma ideia melhor de como ela funcionará. Como você pode ver, a máquina não pode começar a trabalhar até que você tome a decisão financeira mais importante da sua vida. Qual decisão é essa? Quanto de seu salário você consegue poupar? Quanto você pagaria para si mesmo? Diga sem pensar quanto pagaria antes de gastar um tostão sequer em despesas do dia a dia. Quanto de seu salário você pode, ou mais importante, você vai deixar intacto, aconteça o que acontecer. Eu realmente quero que você pense sobre este número, porque o resto de sua vida será determinado pela sua decisão de manter uma porcentagem da sua renda hoje, a fim de sempre ter dinheiro para si mesmo em seu futuro. O objetivo aqui é habilitá-lo a dar um passo a mais, saindo às horas correntes de trabalho e entrar no caminho para a liberdade financeira. A maneira de começar nesse caminho é tomar essa decisão simples e começar a aproveitar o poder inigualável dos juros compostos. E a grande sacada dessa decisão é que você consegue fazê-lo, você e ninguém mais. Não posso perder meu tempo ganhando dinheiro. John Louis Agassiz. Vamos passar algum tempo com esta ideia, porque o dinheiro que você reservou para a poupança vai se tornar a fonte de todo o seu plano financeiro. Não pense nisso como sua poupança. Eu chamo isso de seu fundo de liberdade, porque a liberdade é o que você vai comprar agora e no futuro. Entenda, esse dinheiro representa apenas uma parte do que você ganha. É para você e sua família. Salve uma porcentagem fixa periodicamente e então invista com inteligência e ao longo do tempo você vai começar a viver uma vida onde o seu dinheiro trabalha para você, ao invés de você trabalhar para o seu dinheiro. E você não precisa esperar o processo começar. Isto é algo mágico. Talvez você diga, mas Tony, como eu faço para arranjar dinheiro para poupar? Eu gastei todo o dinheiro que tinha.
vamos falar sobre uma técnica simples, porém extraordinária para economizar sem sentir dor. Por ora, deixe-me lembrá-lo da minha amiga Ângela, que percebeu que ela poderia dirigir um carro novo por metade do dinheiro que ela gastava com seu carro velho. Bem, adivinhe o que ela fez com 50% do dinheiro que ela estava gastando? Ela passou a colocá-lo no seu fundo de liberdade, o investimento para a vida. Quando começamos, ela pensou que não podia poupar nada. Depois começou a poupar 10%. Então ela ainda acrescentou 8% de suas economias no custo do carro, para alcançar seus objetivos de curto prazo. Mas ela nunca toca nos 10%, reservando-os para o seu futuro. Concluindo, não importa quanto você ganha. Como vimos, se você não consegue reservar uma quantia, você pode perder tudo o que ganhou. Mas não se trata de juntar para colocar tudo debaixo do colchão. Você vai acumular em um ambiente que você considera seguro, mas que ainda ofereça oportunidade de rendimento. Você investirá e, se você seguir os princípios do poder do dinheiro indicados nessas páginas, você verá render a tal ponto que começará a gerar os juros suficientes para prover o investimento necessário para o resto de sua vida. Você pode ter ouvido alguns consultores financeiros chamar essa pilha de dinheiro de um ninho de ovos. É um ninho de ovos, mas é melhor chamar de máquina de dinheiro, porque se você continuar a alimentá-la e gerenciá-la com cuidado, ela vai crescer em uma massa crítica. Uma pilha segura dos ativos, investidos em um ambiente de risco protegido, que gerará dinheiro suficiente para atender às despesas do seu dia a dia, suas necessidades de emergência para os dias chuvosos e de sol, no que tange aos gastos da aposentadoria. Parece complicado? Na realidade é muito simples. Aqui está uma maneira fácil de visualizar. Imagine uma caixa em que você vai encher com o dinheiro das suas economias. Você colocará uma quantia em dinheiro ali regularmente, com uma porcentagem específica determinada por você. Seja qual for a quantia, você irá respeitar esse valor, em bons e maus momentos. Aconteça o que acontecer. Por quê? Porque a regra dos juros sobre juros penaliza uma contribuição não atendida. Não pense em algo que você pode deixar de lado. Essa seria uma maneira de se auto-sabotar. E não se dê a opção para deixar de contribuir, ou até mesmo retirar o que reservou. Caso suas economias diminuírem por alguns meses e o dinheiro fique apertado, que porcentagem você acha ideal para você? 10%? 15%? 20%? Não há nenhuma resposta certa, somente sua resposta. O que diz o seu instinto? O que o seu coração diz? Se você está procurando orientação sobre isso, os especialistas dizem que você deve planejar guardar pelo menos 10% de sua renda. Embora na economia de hoje muitos concordam que 15% é um número muito melhor, especialmente se você tem mais de 40 anos. Você irá descobrir o porquê disso na seção 3. Alguém ainda se lembra quando os tempos não eram difíceis e o dinheiro não faltava? Ralph Waldo Emerson. A esta altura você poderia dizer: tudo isso parece funcionar muito bem na teoria, mas eu não consigo economizar nenhum tostão. Você não estaria sozinho. A maioria das pessoas não acha que pode economizar, mas francamente não devemos dar o luxo de não economizar. Acredite em mim. Todos nós encontraríamos esse dinheiro extra, se realmente estivéssemos precisando dele agora ou para uma emergência. O problema é fazer o mesmo com o dinheiro de nossos próprios futuros, porque essa projeção de tempo não parece real para nós. Por esse motivo é tão difícil economizar para o futuro, mesmo quando sabemos que essa economia pode fazer a diferença entre se aposentar confortavelmente em nossas próprias casas ou morrer falido apenas com um pouquinho de apoio financeiro do governo. Já aprendemos como os economistas comportamentais estudaram as maneiras que nós nos enganamos sobre o dinheiro, e mais à frente neste capítulo vou partilhar algumas das maneiras que podemos nos enganar automaticamente em fazer a coisa certa. Mas esta é a chave para o sucesso. Você tem que automatizar suas economias. Como Burton Malkiel me disse durante a nossa visita, a melhor maneira de economizar é quando você não vê o dinheiro em primeiro lugar. E isso é verdade. Uma vez que você nem vê o dinheiro entrando, você não ficará surpreso de quantas maneiras você encontra para ajustar seus gastos. Vou lhe mostrar algumas formas fáceis de automatizar as suas economias, para que o dinheiro seja redirecionado antes mesmo de entrar em sua carteira ou sua conta corrente.
Mas primeiro, vamos observar alguns exemplos reais de pessoas que vivem com um salário mínimo e que conseguiram poupar e construir a riqueza real, mesmo quando as probabilidades estavam contra eles. Conseguindo milhões. Theodore Johnson, cujo primeiro emprego foi com a recém-formada empresa United Parcel Service, em 1924, trabalhou duro e subiu na empresa. Ele nunca fez mais de $14 mil ao ano, mas aqui está a fórmula mágica. Ele reservou 20% de todo o salário que recebia e de toda a cesta de Natal, comprando ações da empresa. Ele tinha um número em sua cabeça, um percentual de economia que ele acreditava que precisaria poupar para a sua família. Como você está prestes a ver no fim desse capítulo, ele agarrou-se a esse compromisso. Através de divisões de ações e um tanto de paciência, Theodore Johnson viu o valor de suas ações na UPS subir para mais de $70 milhões aos seus 90 anos de idade. Incrível, não acha? E a parte mais incrível é que ele não era um atleta talentoso como Mike Tyson, ou um diretor brilhante como Francis Ford Coppola, ou até mesmo um alto executivo. Ele gerenciava o departamento pessoal, mas entendeu o poder do juros sobre juros em tão tenra idade que causou um profundo impacto em sua vida, consequentemente, na vida de inúmeras outras pessoas. Ele tinha uma família para cuidar e as despesas mensais para atender, mas para Theodore Johnson nenhuma conta em sua caixa de correio era mais importante do que a promessa para o seu futuro. Ele sempre pagava em primeiro lugar o seu fundo de liberdade. No final de sua vida, Johnson foi capaz de fazer coisas bonitas e significativas com todo aquele dinheiro. Ele doou mais de $36 milhões para uma variedade de sistemas educacionais, incluindo $3,6 milhões em doações para 2 escolas de deficientes auditivos, porque ele tinha tido dificuldades auditivas desde a década de 40. Também montou um fundo de bolsas de estudo universitários na UPS para os filhos dos próprios funcionários. Você já ouviu a história de Ozella McCarthy, de Hattiesburg, Mississippi, uma mulher trabalhadora com a escolaridade somente até a 6ª série do ensino fundamental, que trabalhou por 75 anos lavando e passando roupas. Ela teve uma vida simples e sempre teve o cuidado de reservar uma parte do que ganhava. Aplicava em poupanças. Ela explicou sua filosofia de investimento. Eu nunca tiraria nada de lá. Eu apenas depositava e ia acumulando. E acumulou mesmo. Aos 87 anos de idade, McCarthy foi tema do noticiário nacional quando ela doou $150 mil para a Universidade do Mississippi para iniciar um fundo de doações. Essa mulher não tinha a presença imponente de Kim Basinger ou o talento musical incomparável de Willie Nelson, mas ela trabalhou duro e sabia como fazer seu dinheiro trabalhar duro também. Quero ajudar os filhos de alguém a chegar à faculdade, disse ela. E ela foi capaz de fazer isso através de sua boa perseverança. Até sobrou um pouco de dinheiro para um pequeno luxo. Ela comprou um ar-condicionado para sua casa. Visualizando de um ângulo totalmente oposto, temos o exemplo empolgante de Sir John Templeton, um dos meus modelos pessoais e um dos maiores investidores de todos os tempos. Eu tive o privilégio de conhecer John e entrevistá-lo várias vezes ao longo dos anos, e estou incluindo nossa última entrevista no nosso Manual do Bilionário. O que segue é um pequeno resumo de sua história. No início, ele não era conhecido como Sir John. Ele veio de uma origem humilde do Tennessee. John teve que largar a faculdade porque não conseguia pagar as mensalidades, mas mesmo quando ainda era jovem, ele reconheceu o poder da poupança. Comprometeu-se a abrir mão de 50% do que ele ganhava. Daí aplicou suas economias e fez com que elas trabalhassem para ele com grande estilo. Estudou história e observou um claro padrão. Tony, as pechinchas encontram-se no auge do pessimismo, disse ele. Não há nada que faça baixar o preço de uma ação, exceto a pressão de vendê-la. Pense nisso. Quando as coisas estão indo bem financeiramente, você poderia obter várias propostas para vender a sua casa e você irá sempre aguardar por um preço mais alto. Nas bolsas de valores, é difícil para os investidores obter um bom negócio. Por quê? Quando as coisas estão indo bem, faz parte da natureza humana achar que elas vão continuar indo bem para sempre. Mas quando há uma catástrofe, as pessoas correm para as montanhas.
Elas entregarão suas casas, suas ações, seus negócios por um preço de banana. Indo no contrafluxo, John, um homem que começou com praticamente nada, tornou-se um multimilionário. Como ele fez isso? Quando a Alemanha estava prestes a invadir a Polônia em 1939, mergulhando a Europa na Segunda Guerra Mundial e paralisando o mundo com medo e desespero, John conseguiu juntar $10.000 para investir na Bolsa de Valores de Nova York. Ele comprou 100 ações de cada empresa negociadas a menos de $1, inclusive aquelas consideradas à beira da falência. Porém, ele sabia o que muitas pessoas costumam esquecer, que a noite não é para sempre. O inverno financeiro é apenas uma estação e será seguido sempre por uma primavera. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos retornou e as ações de Templeton dispararam, constituindo um portfólio de vários milhões de dólares. Vimos o mesmo tipo de crescimento acontecer quando o mercado de ações disparou os baixos valores de março de 2009 para mais de 142% até o final de 2013. Porém, a maior parte das pessoas perdeu essa ocasião. Por quê? Porque quando as coisas estão indo mal, achamos que vão continuar assim para sempre e assumimos o pessimismo. Mostrarei no capítulo 4 da seção 4, O Tempo é Tudo, um sistema que pode ajudá-lo a manter a cabeça no lugar e a investir quando todo mundo estiver com medo. É nesses períodos curtos, instáveis, que podem ocorrer retornos astronômicos. Levei essas informações aos meus parceiros do Platinum, um grupo de reflexão exclusivo que fundei para apoiar minha fundação e para partilhar com eles algumas das potenciais oportunidades que lhes apresentavam. Note-se, por exemplo, as cotas da Las Vegas Sands Corp, listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Em 9 de março de 2009, o preço de suas ações havia caído para $2,28 por ação e hoje é de 67,41, um aumento de 3.000%. É o poder de aprender e investir enquanto todo mundo está com medo. Então, o que podemos aprender com Sir John Templeton? É impressionante como a busca, a crença e a ação podem fazer com que você não deixe o medo que todos sentem paralisarem você também. Essa é uma boa lição para ter em mente, porque enquanto você está ouvindo essas palavras, estamos passando por tempos de dificuldades financeiras. A história mostra que esses tempos de quedas e sustos são os tempos de grandes oportunidades para investir e vencer. Ele sabia que se deixasse de lado parte de seus escassos rendimentos, poderia chegar a ponto de tirar grande vantagem de qualquer oportunidade de investimento. Mas ainda mais importante, se tornou um dos maiores filantropos do mundo. E depois de se tornar cidadão britânico, a rainha da Inglaterra condecorou-o pelos seus esforços. Mesmo na morte, seu legado de doações persiste. Cada ano, a Fundação John Templeton doa mais dinheiro em subsídios para avançar o desenvolvimento humano através de descobertas avançadas, cerca de 70 milhões a mais do que a Comissão de Prêmio Nobel atribui para uma década. E qual é a grande lição da história de Theodore Johnson? Você não precisa ser um gênio das finanças para ser financeiramente livre. A lição da vida de Osceola McCarthy: mesmo um trabalhador assalariado pode economizar dinheiro suficiente para fazer a diferença significativa. A lição desses 3 sábios investidores: comprometendo-se com um simples, porém constante sistema de poupança e mantendo o seu rendimento em cada período de pagamento e pagando a você primeiro, há uma maneira de explorar o poder da poupança acumulada, levando você a alturas inimagináveis. A coisa mais difícil é a decisão de agir. O resto é mera persistência. Amélia Earhart. Então, você está disposto a abrir mão de quanto? Para Theodore Johnson, esse número era 20%. Para John Templeton, era 50%. Para Osceola McCarthy, era um simples guardar alguns trocados e aplicá-los em uma conta com juros e deixá-los render. E você, tem algum número em mente? Ótimo! É hora de decidir e assumir um compromisso. É hora de tomar o primeiro dos 7 passos simples para a sua liberdade financeira. A decisão financeira mais importante da sua vida precisa ser feita agora. É hora de você decidir se tornar um investidor, não apenas um consumidor.
Para fazer isso, você simplesmente tem que decidir qual porcentagem de sua renda você deixará à parte, por você e sua família e mais ninguém. Repetindo, esse dinheiro é para você, é para a sua família, é para o seu futuro. Não é para desaparecer em roupas de marca, nem para restaurantes caros ou para um carro novo para substituir aquele que ainda pode rodar mais uns quilômetros. Tente não pensar em termos de compras que não poderá fazer. Em vez disso, foque nos retornos que você vai colher amanhã. Em vez de sair com amigos a um custo, por exemplo, de $50, por que não encomendar umas pizzas e cervejas e dividir o custo com seu grupo? Troque momentos felizes por outros momentos felizes, mas economize $40 nas saídas e você estará muito à frente do jogo. O quê? Talvez você diga, $40 não parece muito. Bem, você tem razão, mas faça isso por uma semana apenas. E ponha o que você guardou para render e você terá uma ideia de como economizar para se aposentar. Faça as contas, você não economizou apenas $40 na semana, mas esta pequena mudança em seus gastos pode economizar aproximadamente $2.000 por ano. Através desse conhecimento, que esses $2.000 podem te ajudar a dominar o poder de acumular economias e obter grandes ganhos para o seu futuro. Grandes quanto? E se forem 500 mil? Isso mesmo, $500 mil. Como? Se você tivesse os mesmos assessores de Benjamin Franklin, eles o teriam aconselhado a pôr o teu dinheiro no mercado financeiro e se conseguisse gerar um retorno consolidado de 8% no período de 40 anos, 2.080 por ano, esses $40 de poupança semanal garantiriam $581.944, mais do que o suficiente para pedir uma pizza tamanho gigante, com todos os ingredientes. Você está começando a entender como o poder de acumular economias pode trabalhar por você, mesmo com apenas poucas ações, porém consistentes? E se você conseguir aumentar ainda mais suas economias do que $40 por semana? Até $100 poderia significar $1 milhão quando você precisar dele. Lembre-se, você não pode começar a desfrutar do impressionante poder de acumular economias até que você se comprometa com esse princípio importante de poupar. Sobretudo, você não pode tornar um investidor até ter algo para investir. É simples, a base de criar riqueza é a diferença entre ser um assalariado e um investidor. Isso começa por você reservar uma parte de sua renda, deixando intocável e de forma automática, guardando para si próprio e para a sua família. E então, quanto será? 10, 12, 15, 20? Encontre o seu limite e circule-o. Destaque-o. Faça um clique nele. Comprometa-se com ele. Faça acontecer. Automatize-o. Como você automatiza isso? Você pode começar baixando nosso aplicativo livre em www.tonyrobbins.com/masterthegame. É uma excelente maneira de entrar na jornada colocando os lembretes automáticos para chamar sua atenção aos seus compromissos e garantir que você implemente seu novo plano. Se ainda não o fez, faça-o agora. Isso ajudará a guiá-lo através dos passos seguintes. Se você recebe um salário regular, é provável que consiga estabelecer um plano automatizado com um simples telefonema ao departamento pessoal, instruindo-o a especificar uma porcentagem do seu salário, escolhido por você, é claro, que vá diretamente para a sua conta do plano de aposentadoria. Se você já tiver deduções automáticas para um plano de aposentadoria, poderá até aumentar a quantidade para a porcentagem que você escolheu. E nas sessões seguintes deste livro, vou lhe mostrar como garantir que seu plano de aposentadoria seja estabelecido de modo que você realmente ganhe esse jogo para certificar-se de que você não esteja pagando taxas escondidas, ocultas, e em que seu dinheiro esteja livre para render em um ambiente de acumulação, ideal para você, com impostos diferenciados ou livre de impostos para o máximo rendimento. Combinado assim? Excelente!
Mas se você for um trabalhador independente, ou possuir um próprio negócio, ou trabalhar por comissão, sem problemas, basta estabelecer uma transferência automática em sua conta corrente. E o que ocorre se você não possui uma conta poupança, um local para depositar suas economias? Simples. Pare agora, acesse a internet e abra uma conta poupança ou um seguro de aposentadoria com um banco ou instituição financeira. Ou, no caso de você ter poucos conhecimentos tecnológicos, faça uma visita a um banco. E qual é a melhor hora para começar? Seria agora a hora certa? Vá em frente, eu aguardo. Se você não quer trabalhar, tem que trabalhar para ganhar o dinheiro suficiente para não ter mais que trabalhar. Ogden Nash. Ótimo, você está de volta. Você conseguiu fazer? Parabéns! Você tomou a decisão financeira mais importante da sua vida. Deu o primeiro dos 7 passos simples para a liberdade financeira. Agora você está no caminho para converter seus sonhos em realidade. Nas páginas seguintes, eu vou compartilhar com você algumas estratégias mais seguras e confiáveis para fazer seu dinheiro render, com vantagens do ponto de vista fiscal, mas por enquanto vamos consolidar essas estratégias básicas de poupança, porque seu futuro financeiro dependerá da sua habilidade de poupar sistematicamente. A maioria de vocês provavelmente já tem certo nível de conhecimento quanto a isso, mas se você sabe disso e ainda não fez nada, bem, então você não sabe. Ao contrário da sabedoria popular, conhecimento não é poder, é um poder em potencial. Conhecimento não é ter domínio, executar é ter domínio. A execução vencerá a sabedoria em cada um dos dias da semana. Odeio perder mais do que eu mesmo gostaria de ganhar. Brad Pitt. Como gerente geral da Oakland e Billy Bean, em Moneyball. E se depois de tudo o que você aprendeu ainda não tomou o primeiro passo para reservar uma porcentagem de seus lucros e poupar de modo que renda juros compostos? Há algo lhe impedindo? O que está havendo com você? Será que você não está economizando de forma sistemática porque acha isso um sacrifício? Uma perda em vez de uma dádiva para você mesmo agora e no futuro? Em minha procura por respostas, me encontrei com Shlomo Ben-Artzi, da Uccle Anderson School em Management. Ele disse: Tony, o problema é que as pessoas se sentem como se o futuro não fosse real. Então fica difícil guardar para o futuro. Bernardes e seu colega Richard Thaler, da Universidade de Chicago, surgiram com uma solução incrível chamada Save More Tomorrow, guarde mais para amanhã, com uma premissa simples, porém poderosa. Se custa muito economizar mais dinheiro agora, espere até o próximo aumento. Como eles chegaram a essa conclusão? Primeiro, Shlomo me disse que eles tinham que enfrentar o desafio da gratificação imediata, o que os cientistas chamam de o complexo do presente. Ele me deu um exemplo. Quando ele perguntou a um grupo de estudantes se eles queriam uma banana ou um chocolate para um lanche, um total de 75% disseram que queriam uma banana. Mas 2 semanas mais tarde, com as escolhas na frente deles, 80% escolheram um chocolate. Autocontrole para o futuro não é o problema, disse Shlomo. É o mesmo com a economia. Sabemos que nós deveríamos estar salvando, sabemos que vamos fazê-lo no próximo ano, mas hoje podemos ir e gastar. Naturalmente, não só estamos programados a escolher hoje em detrimento do amanhã, como também odiamos sentir que estamos perdendo algo. Para ilustrar, Shlomo me disse algo sobre um estudo em que os macacos, nossos primos não tão distantes, receberam uma maçã enquanto os cientistas mediam suas reações fisiológicas. Entusiasmo total. Então outro grupo de macacos recebeu 2 maçãs. Eles também mostraram enorme entusiasmo. Então houve uma mudança. Foi tirada uma maçã dos macacos que receberam 2. Eles ainda tinham uma maçã, mas o que você acha que aconteceu? Você adivinhou, ficaram frustrados. Pense como isso acontece com as pessoas. Na verdade, isso é comum acontecer com as pessoas frequentemente. Nós esquecemos o que já temos. Lembre-se deste estudo quando eu lhe contar no próximo capítulo a história de um bilionário chamado Adolf Merkel. Você terá um flash de percepção. Basicamente, se sentirmos como se estivéssemos perdendo alguma coisa, evitaremos isso e não faremos nada. É por isso que tantas pessoas não economizam e não investem.
Ao poupar, parece que você está desistindo de algo, como se você estivesse perdendo algo hoje, mas não está. Está presenteando a si mesmo com uma tranquilidade, com uma paz de espírito e a certeza de uma grande fortuna em seu futuro. Então, como Bernard C. Taylor venceram esses desafios? Fizeram um sistema simples para economizar sem sentir dor. Esse sistema se combina com a nossa natureza. Como Slomo disse em uma palestra no TED Talk, Save More Tomorrow convida trabalhadores a poupar mais, talvez no ano seguinte, em um futuro próximo, quando pudermos nos imaginar comendo bananas, fazendo mais trabalhos voluntários da comunidade, exercitando mais e fazendo as coisas certas para salvar o planeta. Veja como isso funciona. Você concorda em guardar automaticamente uma pequena parte do seu salário? 10, 5 ou até mesmo 3%. Este é um número tão pequeno que você nem vai notar a diferença. Então, você se compromete a guardar mais no futuro, mas somente quando você obter um aumento no seu salário. Com cada aumento de salário, a porcentagem de poupança também aumenta. E isso automaticamente. Você não sentiria isso como uma perda, porque você não tinha esse dinheiro em suas mãos antes. Bernard C. Taylor testaram pela primeira vez o Save More Tomorrow há quase 20 anos atrás em uma empresa no Centro-Oeste, onde os trabalhadores menos qualificados disseram que não poderiam se dar ao luxo de guardar uma moeda sequer de seu salário. Mas os consultores os convenceram a deixar seu empregador transferir automaticamente apenas 3% de seus salários para um plano de aposentadoria. Em seguida, adicionaram 3% a cada aumento de salário. Os resultados foram extraordinários. Após apenas 5 anos e 3 aumentos de salários, os funcionários que pensavam que não podiam permitir-se economizar estavam dispostos a separar incríveis 14% de seu salário. E 65% deles estavam realmente economizando em média 19% de seus salários. Quando você chega a 19%, está se aproximando de pessoas como Theodore Johnson, o homem da UPS, incrivelmente rico. É sem dor e funciona. Tem sido comprovado vez após vez. Este é o gráfico que Shlomo usa para ilustrar o impacto que cada aumento nas poupanças terá no estilo de vida dos empregados. Em 3% há uma imagem de um par de tênis, porque é tudo que você poderia pagar com 3%. Em 6,5% há uma bicicleta. Em 9,4%, uma motoneta. Em 11,6%, uma moto das grandes. E em 13,6%, uma Lamborghini. Atualmente, 60% das grandes empresas estão oferecendo planos como Save More Tomorrow. Analise se a sua faz. Se não, mostre este livro no RH e veja se você consegue algum plano como esse. Obviamente, você ainda precisará ganhar seu aumento. Seu chefe provavelmente não lhe dará de mão aberta somente porque você pediu gentilmente. Mas assim que você conseguir, estará livre para destinar todo o aumento, ou apenas parte dele, dependendo das suas circunstâncias. Em alguns casos, se você trabalhar para uma empresa com planos de aposentadoria, seu empregador irá ajudá-lo a duplicar sua contribuição, e você estará no caminho de ser bem-sucedido. Este é o link para uma calculadora online da Save More Tomorrow que lhe permitirá perceber o impacto no seu próprio futuro financeiro. O link está na descrição do vídeo com este áudio. Se seu empregador não oferece o plano, você pode conseguir com um banco. Você poderia começar com 5%, embora eu recomendo começar com um mínimo de 10%, se for possível, automaticamente entrando em seu fundo de liberdade e, em seguida, acrescentar 3% cada vez que receber um aumento. Pela internet ou por telefone você pode fazer isso. Você poderia fazer isso hoje mesmo e determinar o futuro sem dificuldades. Não há desculpa para não fazê-lo. Você pode ir até nosso aplicativo, onde há um modelo pré-definido de carta para enviar a seu empregador ou gerente. Então você pode colocar esse processo para trabalhar para você imediatamente. Não é fácil? Então faça isso agora. Mas e se você trabalhar por conta própria? Se você for dono do seu próprio negócio e sente que precisa colocar cada centavo nele, acredite, você encontrará um jeito.
E se caso surgir um novo imposto e você precisar pagar 10% a mais ou até 15% a mais para o governo, você odiaria isso e até gritaria reclamando, mas você encontraria uma forma de pagar. Então pense nesse percentual como um imposto que você tem que pagar, porque esse dinheiro não vai para o governo, mas para a sua família e para o seu futuro. Ou pense em você como um vendedor que tem que primeiro pagar os produtos que irá vender, mas nesse caso é algo para você pôr de lado para seu próprio benefício e de sua família. E lembre-se, você deseja automatizar isso. Esse é o segredo. Ganhe mais, gaste menos e automatize. Como letras de fogo atravessando o céu. Quando eu era jovem, veio em minhas mãos o livro clássico de George Samuel Clayson, de 1926, O Homem Mais Rico da Babilônia, que oferecia aconselhamento financeiro de senso comum, contado através de parábolas antigas. Eu recomendo a todos. Com o passar dos anos, ficou-me sempre uma das frases: uma parte de tudo o que eu ganho é meu para guardar. Fale isso logo ao acordar pela manhã. Fale ao meio-dia, repita à noite, repita isso a cada hora de cada dia. Repita até que as palavras se destaquem como letras de fogo no céu. Imprima intimamente essa ideia. Encha sua mente com esse pensamento. Então, pegue qualquer proporção que lhe parecer sábia, que não pode ser inferior a 1/10. Organize seus outros gastos para fazer isso, se necessário, mas essa parte primeiro. Ninguém se lembraria do bom samaritano se ele tivesse só boas intenções. Ele também tinha dinheiro. Margaret Thatcher. Coloque essa proporção primeiro, meu amigo. Então, atue nisso. Não importa qual seja o número, apenas comece. O ideal é que não seja inferior a 10%, mas com o passar do tempo, por favor, faça com que o número signifique algo. O próximo passo. Agora que você criou um plano de investimento automatizado, seu fundo de liberdade, sua nova máquina de dinheiro, eis duas perguntas que podem estar esquentando a sua cabeça. Primeiro, onde posso colocar esse dinheiro? Em segundo, quando vou alcançar essa segurança financeira ou essa liberdade? Vou responder a ambas as perguntas com clareza, e as respostas virão dos melhores empreendedores financeiros do mundo. Mas primeiro precisamos entender em que você realmente está investindo. O que está por trás do seu sonho de liberdade financeira e o que realmente significa a riqueza para você. Então vamos gastar um pouco de tempo apenas em algumas páginas para ver como você está indo em dominar o dinheiro. Fim do capítulo 3. Versão brasileira de Max Amadeus, Fábio McDowell e David Lehman.